Nós ontem abordávamos aqui neste espaço uma movimentação do presidente da Câmara juntamente com o Centrão para se colocar como alternativa presidencial no caso do impedimento do presidente Bolsonaro e de seu vice Hamilton Mourão. Mas a gente vê aqui por essa manchete do Globo que a coisa é bem diferente. É o Congresso assumindo os poderes da República, sim, virtualmente, e parece que com o aval da Globo, ou tendo a Globo por trás. Sim, é isso mesmo. É o parlamentarismo de fato, que na verdade não é um parlamentarismo, seria o que? O poder congressual absoluto e mediático, no caso, devido ao apoio da Globo. Porque nessas condições aqui que está essa matéria, o presidente praticamente não resolveria mais nada. Tudo seria deixado no Congresso para resolver. Comecemos aqui por este título. Congresso assume a condução das propostas de reformas. Decisão foi tomada esta semana numa reunião de líderes do Centrão na casa do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Ou seja, o presidente não vai mais ter condições ou ter a iniciativa do envio da mensagem ou de participação nos debates da reforma da Previdência, da reforma tributária, das privatizações da Petrobras, do Banco do Brasil e todos os setores aí já previamente anunciados pelo ministro Paulo Guedes já durante a campanha. Agora atentemos para este item aqui da notícia, quando diz: dentro da lógica de blindar a pauta econômica, ou seja, blindar a pauta econômica. O que é a pauta econômica? E aquilo que nós nos referimos anteriormente. As privatizações aí predatórias da Petrobras, Banco do Brasil, a reforma da Previdência com aquele sistema de capitalização, ou seja, entregar toda a Previdência para os bancos e dela se retirando o governo e os empresários, os empregadores, e deixando o pobre do funcionário, do trabalhador sozinho, sem amparo. Então, blindar a pauta econômica e dar protagonismo maior à Câmara dos Deputados, já que a Câmara dos Deputados que tem assumido a responsabilidade de enfrentar reformas estruturantes que o país precisa. Consideramos como hipótese a ideia de um projeto substitutivo ao projeto encaminhado pelo governo, disse Marcelo Ramos à TV Globo. Agora, quem é o Marcelo Ramos? É o presidente da Comissão Especial da Previdência Social e que se reuniu com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Ou seja, isso parece muito aquele parlamentarismo de 1961, que foi o parlamentarismo imposto pela classe política, pela cúpula política, juntamente com a cúpula militar, para evitar que o presidente João Goulart, então vice de Jânio Quadros, que tinha acabado de renunciar, assumisse com os poderes totais de presidente da República. Então, o Jango não podia governar a não ser através de um primeiro-ministro, e para isso foi escolhido o então deputado Tancredo Neves. Só que o parlamentarismo degringolou, ninguém se entendia. Em apenas 2 anos de governo, foram 4 os gabinetes, ou seja, os ministérios, como são chamados no parlamentarismo. E claro que cada um desses ministérios tinha um chefe.
que são os primeiros ministros, ou premier. Então foram 4 premiers. E foi uma bagunça total que o povo se levantou e pôs abaixo o parlamentarismo através do plebiscito de 1963. Um fato também que me chamou a atenção foi o silêncio da Globo em relação àquela carta que o presidente Bolsonaro distribuiu ontem pelo WhatsApp, em que ele ameaçava renunciar em caso de aumentarem as pressões das chamadas corporações, tanto políticas como empresariais, como judiciais e congressuais. A gente viu que a Globo praticamente silenciou sobre o assunto. No Jornal Nacional, então, eu não vi nada. Agora, como foi que o Jornal Nacional tratou desse parlamentarismo aí subentendido? Vamos ver as manchetes do Jornal Nacional. E mais especificamente, a chamada para esta notícia de que a comissão lá da reforma, juntamente com o Rodrigo Maia, estão fazendo um novo substitutivo, ou seja, um novo projeto da Previdência Social. A Comissão Especial da Reforma da Previdência na Câmara estuda um projeto alternativo do governo. O dólar fecha a semana com a maior cotação desde setembro do ano passado. Agora vamos para a notícia. Essa notícia, então, do deputado Marcelo Ramos, juntamente com o deputado Rodrigo Maia. Deputados da Comissão Especial da Reforma da Previdência na Câmara estudam apresentar e votar um texto alternativo ao apresentado pelo governo. A estratégia começou a ser discutida numa reunião ontem na residência oficial do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, com líderes partidários. Descontentes com a articulação política do Palácio do Planalto, deputados de partidos como o PSDB, Democratas e do chamado Centrão querem apresentar um texto alternativo, com mudanças sugeridas pelos parlamentares. Dentro da lógica de blindar a pauta econômica, de dar um protagonismo maior para a Câmara dos Deputados, já que é a Câmara dos Deputados que tem assumido a responsabilidade de enfrentar as reformas estruturantes que o país precisa, nós hoje consideramos como hipótese a ideia de um projeto substitutivo ao projeto encaminhado pelo governo, partindo, obviamente, da premissa de um impacto fiscal na ordem do impacto proposto pela proposta do governo, que é de R$1 trilhão. Está aí consumado, né, aquilo que eu chamaria, não um golpe parlamentar, mas a assunção do parlamento empalmando todos os poderes da República, claro que blindado pela Globo, tendo a Globo por trás. Agora vamos também nos ater a alguns detalhes importantes aí, como é que se configurou essa movimentação congressual. O presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, estava lá em Nova York falando também para empresários e membros do governo americano. E lá em Dallas, no Texas, estava o presidente Bolsonaro recebendo aquelas homenagens, até hoje não muito bem explicadas. E quem estava ao lado do presidente da República? O Paulo Guedes, anunciando a privatização do Banco do Brasil e sua entrega para o Bank of America. Como a gente se recorda, poucos dias antes, o presidente da Petrobras, o Roberto Castelo Branco, outro Chicago Boy, também anunciou a privatização de quase todas as refinarias da Petrobras, 6 das 7 refinarias, o que significa a metade de toda a empresa brasileira do petróleo. Vamos ouvir aqui, só para encerrar este vídeo, o que disse o Paulo Guedes ao lado do presidente Bolsonaro lá em Dallas, como está aqui registrado nesse vídeo.
Só um detalhe aqui, o Paulo Guedes fala como um intérprete, porque ele está falando inglês, então quem aparece é a voz do intérprete oficial do ministro. Vamos procurar de fazer uma fusão entre o Banco do Brasil e o Bank of America. São bancos bons para empréstimos agrícolas e podemos já fizemos uma nova relação entre Embraer e Boeing. Vamos construir empresas transnacionais, vamos ultrapassar as nossas fronteiras na procura de melhores oportunidades econômicas. E como falou o nosso ministro de Minas e Energia, ele foi modesto, ele falou de 500 bilhões de dólares que teremos como novas oportunidades de investimento, mas ele... Está aí o ministro vendendo novamente o Brasil. A gente se recorda que ele, muito antes, na campanha presidencial, ele já anunciava a privatização total no Brasil. Privatização absoluta, o que eu chamo de privatização predatória, a chamada do capitalismo selvagem absoluto. Esta matéria é de 7 de novembro de 2018. Do blog Brasil 247. Paulo Guedes quer entregar o Banco do Brasil ao Bank of America. O futuro ministro da Economia do governo de Jair Bolsonaro, quer dizer, o Bolsonaro na realidade não estava em campanha, ele já tinha sido eleito presidente da República em segundo turno, prepara um ataque mortal ao Banco do Brasil. Economista deverá propor uma fusão do maior banco público do país com o Bank of America. Guedes acredita que a fusão abriria a porta para o Bank of America atuar no Brasil e assim aumentar a competição no setor bancário, segundo ele, altamente concentrado. Independente da operação, o primeiro do BB a ser privatizado deve ser a área de Asset Management, que faz a gestão de ativos acionistas.